Então vamos lá, pessoal, nossa manutenção número 6, enfocando aí questões da VUNESP, TCE, São Paulo, 133 áreas. Vai uma observação aí de novo, já comentada na aula anterior. Eles adoram pronunciamento CPC 00, pronunciamento conceitual básico. Leitura obrigatória para a prova, então, galera. Então, vamos lá. Questão número 1. As afirmações de que os ativos são mantidos pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa que teriam que ser pagos se esses mesmos ativos ou ativos equivalentes fossem adquiridos, grifa, data do balanço. 2. Os passivos são reconhecidos pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa não descontados, que se esperam sejam necessários para liquidar a obrigação, grifa, na data do balanço. Vamos lá para o nosso material de trabalho. Olha lá. Pronunciamento conceitual básico CPC 00. Quem fez o curso de geral comigo tem na apostila de contabilidade geral esse CPC. Senão é só pegar lá no site do Conselho Federal de Contabilidade. Custo histórico. Ativos são registrados pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa, ou pelo seu valor justo, para adquiri-los na data da aquisição. Custo corrente, na data do balanço. Passivo, na data do balanço. Valor realizável, valor de venda. Os ativos são mantidos pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa que poderiam ser obtidos pela sua realização, venda, em forma ordenada. Valor presente. Os ativos são mantidos pelo valor presente. Descontados, tal. Os passivos são mantidos pelo valor presente. Essas palavrinhas, data de aquisição, data de balanço, venda ordenada, valor presente, para você fixar esses conceitos. Bom, na questão aí, ele usa a data do balanço. Ele está falando de custo corrente. Alternativa A, na questão número 1. Fixa essas palavrinhas, tá? Data de aquisição, data de balanço. Fica mais fácil. Questão 2. Nessa questão 2, ele responde já na pergunta aqui, né? As demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas para usuários externos em geral. Usuários externos em geral, tendo em vista suas finalidades distintas e necessidades diversas. Nesse sentido, demonstrações contábeis elaboradas dentro do que prescreve a estrutura conceitual básica, está lá, CPC 00, de acordo com as normas de direito, objetivo. Usuários externos em geral. Alternativa A, fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisões econômicas e avaliações por parte dos usuários em geral. Alternativa A de amor está na literalidade do CPC 00. 3. São aumentos dos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da entrada de recursos, ou de aumento de ativos, ou da diminuição de passivos, que resultem em aumentos do patrimônio líquido, e que não estejam relacionados com os sócios, com os acionistas, com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. Um aumento de capital vem dos sócios, e isso não é receita. De novo, CPC 00. Elementos das demonstrações, conceito de ativo, de passivo, fundamental esses conceitos de PL, receitas. São aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da entrada de recursos ou do aumento de ativos ou diminuição de passivos,
que resultem em aumentos do patrimônio líquido não estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. Está na literalidade do CPC 00. E ele pergunta nessa questão número 3, vamos lá, para manutenção, o texto trata dos elementos da receita. Alternativa aí de esperança na questão número 3. CPC 00 em peso, hein? 4. De acordo com a 6404, artigo 176, deverão ser elaboradas demonstrações financeiras ao final de cada exercício social com base na escrituração mercantil da companhia. Todavia, não será obrigado a elaborar e publicar a demonstração dos fluxos de caixa. No nosso material de trabalho, 6404, artigo 176, parágrafo 6º. A companhia de capital fechado, com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a 2 milhões, não será obrigada à elaboração e publicação da DFC. Todavia, não será obrigada à elaboração. Alternativa A, que optar por apresentar a doar. A DFC, na verdade, ela veio em substituição à demonstração das origens e aplicações de recursos antiga do A. Não considerada de grande porte. SA de capital aberto com faturamento. Isso aqui, na verdade, 240 milhões, 300 milhões é conceito de sociedade de grande porte. Companhia fechada com patrimônio líquido na data do balanço inferior a 2 milhões. Alternativa D de dado nessa questão número 4. 5. Valor apurado de ICMS naquele mês. Pega o ICMS sobre vendas. Diminui do ICMS das compras de determinado mês. Eu posso apurar ICMS a recuperar ou ICMS a recolher. Aqui, pela pergunta, vai dar ICMS a recolher. 6. Qual é o valor dos impostos cobrados sobre a referida venda? 7. Qual é o lucro bruto oferido pela companhia na operação? Vamos ver. Ao Irapuru, adquiriu um lote de 10 mil unidades de uma mercadoria para revenda, tendo pago R$30 cada um. Na operação, além do ICMS, incidiu o imposto sobre produtos industrializados, cobrados sobre o valor total da aquisição, a uma alíquota de 10%, sendo que tal imposto não é recuperável para a empresa. Posteriormente, no mesmo mês, a companhia revendeu 80% do que comprou, por 450. A alíquota de ICMS foi de 18%, tanto para a compra como para a venda. E a companhia está sujeita à tributação do PIS e COFINS na sistemática cumulativa, lembra? Na sistemática cumulativa. Eu não tiro o PIS e COFINS no momento da compra da mercadoria. Fica acumulada no custo de aquisição, ou seja, essa alíquota de PIS e COFINS vai incidir apenas sobre as vendas. Então, vamos lá nos nossos cálculos, no nosso material de trabalho. Montei uma nota fiscal de compra nessa questão 5. Diz assim a questão. Irapuru adquiriu um lote de 10 mil unidades, quantidade 10 mil. Tendo pago 30, preço unitário 30, 10 mil vezes 30 dá 300 mil.
A operação, além de ICMS, incidiu um IPI cobrado sobre o valor total da aquisição de 10%. 10% de 330 mil, total da nota fiscal 330. O ICMS, a alíquota foi de 18%, 54 mil. Nesse sistema, essa alíquota do PIS e da COFINS vão incidir apenas sobre as vendas. Vamos calcular o custo de aquisição. O valor da mercadoria foi 300, de IPI 30 mil, menos o ICMS, que é recuperável, de 54, o custo de aquisição é 276. Pode ver que eu não tirei PIS e COFINS daí. Ficou acumulado um custo de aquisição, sistema cumulativo. Ele vendeu 80% do que ele comprou. Vendeu por 450 mil. O ICMS de 18% sobre os 450 dá 81. PIS e a COFINS 0,65, PIS 0,65, COFINS 3%. Galera, lembrem que existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal de que o ICMS não deve fazer parte da base de cálculo do PIS e da COFINS. Ou seja, por essa decisão do Supremo Tribunal, eu teria que tirar dos 450 a 81 e aí aplicar essas taxas. No entanto, essa decisão, o acórdão ainda não foi publicado. Portanto, ainda não houve alteração da lei sobre PIS e COFINS. A contabilidade, via de regra, obedece à lei. Portanto, essa decisão do Supremo ainda não está vigente. Eu calculei com base na lei atual. Qualquer novidade, qualquer publicação nessa lei, no momento em que houver a publicação dessa decisão do Supremo, eu comunico vocês por e-mail, faço um videozinho rápido aqui. Por enquanto, o que está valendo é a lei anterior. Bom, PIS e COFINS 0,65 e 3% sobre os 450, o que vai me dar uma receita líquida de 352.575. Uma das perguntas aí, ele quer saber o valor dos impostos no momento da venda. 97.425, que é a somatória desses três impostos. O custo da mercadoria vendida, nosso custo de aquisição foi 276, vezes 80%, ele vendeu 80% do que ele comprou, o CMV deu 220,8, o que vai dar um lucro bruto de 131.775. Apuração do ICMS. Eu tive de ICMS nas vendas 81, ICMS nas vendas 18%, 81. Tive de ICMS nas compras 54. ICMS sobre vendas 81. O ICMS na compra 54. A diferença eu recolho ao Estado, 27. Questão 5. Ele quer saber exatamente qual é o valor a ser recolhido de ICMS, 27 mil, alternativa D de dado. Na 6, o valor dos impostos cobrado no momento da venda, 97.425, alternativa A. E a questão 7, ele quer saber qual foi o valor do lucro bruto, 131.775, alternativa C de casa, na questão número 7. Domingo agora a FCC realizou uma prova, né?
Preciso até ver qual é o órgão, a prova já está lá comigo. Próxima manutenção, a gente poderia colocar essas questões da FCC, né? Acho que foram 10 questões e acrescentamos mais 10 da Brunesp. Manda e-mail para mim que vocês acham legal a ideia ou continua só com o Brunesp, tá bom? Faz um ping-pong comigo para eu ter um retorno. Espero que vocês estejam pegando a manutenção antes, tentando resolver depois, ver a resolução, né, galera? Aquele esquema, quem está habituado. Questão 8, o que ele quer saber? Tendo em vista as informações, pode-se afirmar que o lucro bruto, a receita líquida de vendas e o CMV têm, respectivamente, os seguintes valores. Vamos ler? O contador da estoca, contudo, necessita fechar o balanço de 2013, identificando determinados valores resultantes das transações contábeis no respectivo período contábil encerrado nessa data, pois trata-se do encerramento do seu exercício social. Devido a alguns problemas de ordem sistêmica, o balanço, sendo encerrado naquela data, forneceu as seguintes informações. As deduções da receita bruta de vendas da empresa totalizaram 12 mil, que representavam 15% dela. As vendas, acho que ele quis dizer. O CMV representava 75% da receita líquida. E o valor do estoque final de mercadorias era 16.600 e o inicial 12. Legal, vamos lá no nosso papel de trabalho para essa questão número 8. Receita líquida de vendas é igual a vendas menos deduções de vendas. O lucro bruto é a receita líquida menos o CMV. Coloca as duas fórmulas na folha de prova, aí começa a ler a questão. Quando ele diz, as deduções da receita bruta de vendas da empresa, 12, que representavam 15% dela, das vendas. Se 12 representa 15%, X representa 100%. Na regrinha de 3, 12 vezes 100 dividido por 15, vai dar 80. Receita líquida de vendas, então, 80 menos 12, 68. O CMV representa 75%, um quarto da receita líquida. Se a receita líquida foi 68, 75%, 51% é o custo da mercadoria vendida. Se a receita líquida de vendas foi 68, menos 51, eu tive um lucro bruto de 17. Alternativa B de bola nessa questão número 8. Questão 9. O que ele quer saber? Considerando unicamente os dados acima, seu efeito nos ativos da Ômega na data do encerramento do exercício em dezembro de 2001. Vamos ler. A Ômega obteve um financiamento bancário garantido por nota promissória nas seguintes condições. O valor do empréstimo, 2 milhões. O empréstimo foi obtido dia 1º de novembro. O vencimento é janeiro de 2002. Um juros simples de 6% ao mês, deduzidos antecipadamente na data da obtenção do empréstimo. Qual o efeito no ativo da empresa no encerramento do exercício social? Vamos lá. Eu obtive o empréstimo dia 1º de novembro. Juros de 6% ao mês, juros simples, 18% de juros. O empréstimo é de 3 meses, R$360. O banco coloca na minha conta corrente o valor líquido, 2 menos 360, descontou antecipadamente, 1.640. Nesse momento 1 é o momento da contratação do empréstimo. Vai entrar em bancos conta movimento 1.640. Eu tenho um empréstimo bancário
passivo circulante, curto prazo, 3 meses, 2 milhões. Lá no meu passivo circulante, vai aparecer a conta juros a transcorrer. Um passivo financeiro inicialmente deve ser reconhecido pelo seu valor justo. Se eu fosse liquidar essa dívida hoje, 1º de novembro, eu pagaria 1.640, não teria por que pagar juros. 2 milhões menos 360 vai dar esse 1.640. Essa conta de passivo é uma conta redutora, retificadora do meu passivo. No momento da contratação, então, o meu ativo fica com 1.640, o meu passivo também vai ficar com 1.640, 2 menos 360. Veja, um juros de 360, cuja competência é de 3 meses, 360 dividido por 3, 120 será a despesa da competência de novembro, outros 120 despesa da competência de dezembro, outros 120 será a despesa da competência do exercício seguinte, janeiro, fevereiro. Em 31 de dezembro, eu vou reconhecer como despesa da competência desse exercício 2 meses, 240. Despesa da competência desse exercício, 240. Juros passivos, despesa começa com D, é débito. Transcorreu, venceu a competência de R$240. O saldo dessa conta diminui. Debitei despesa, acreditei juros a transcorrer. Ficando a transcorrer como despesa do exercício seguinte, 120, que é uma parte aí de janeiro. Ele quer saber, no encerramento do exercício social, 31/12, qual o efeito nos ativos da empresa. A única conta de ativo envolvida foi Bancos Conta Movimento, 1.640. Alternativa A de amor nessa questão número 9. O que ele quer saber? Um pouquinho antes das alternativas. O resultado obtido na venda dessa máquina. Vamos ver. Em dezembro de 2009, a Equipamentos Pesados adquiriu uma máquina por 800 para ser pago integralmente em 2012. Comprou em 2009 e vai pagar em 2012. O pagamento é a longo prazo. Se a empresa tivesse adquirido esse equipamento à vista, o valor justo do equipamento teria pago 650. A empresa tem como política utilizar suas máquinas por um período de 8 anos. E o valor residual esperado para a venda da máquina no final desse prazo corresponde a 20% do valor à vista da máquina. Em 30/6/2011, vendeu a máquina por 500. Qual foi o resultado obtido na venda dessa máquina? Vamos lá, então, na resolução dessa questão 10. Se eu pegar o preço de venda, diminuir do valor contábil do bem, eu apuro o resultado da venda, que pode ter sido um ganho ou uma perda. O que é o valor contábil de um bem imobilizado? É o seu custo de aquisição, menos a depreciação acumulada, menos alguma perda estimada se porventura já tiver sido registrado no bem. Essa perda é aquela que pode surgir do teste de recuperabilidade. Eu chego ao valor contábil. Coloco esse esqueminha aqui na folha de prova, deixo os valores aqui tudo em branco, né? E aí eu leio a questão na hora da prova. Equipamentos Pesados adquiriu uma máquina por 800 para pagar a longo prazo. Se ela tivesse adquirido o equipamento à vista, teria pago 650. Ela, o valor para pagar a longo prazo é 800.
o valor à vista do equipamento é 650, evidentemente tem um jurozinho aqui de 150 pau. Juros não faz parte do custo de aquisição da mercadoria. Desculpe, do custo de aquisição do imobilizado, nem da mercadoria, se for o seu caso. Portanto, esse equipamento vai entrar na minha contabilidade pelo custo de aquisição de 650. Custo de aquisição do equipamento, 650. A vida útil estimada dessa máquina é de 8 anos. O valor residual da máquina é de 20% do seu valor à vista, 130. A venda foi realizada em 30 de novembro de 2016. Vamos calcular a depreciação. Custo de aquisição, 650. Menos um residual de 130, o valor que é depreciável dessa máquina é 520. O que vai dar uma depreciação anual, 520 dividido pela vida útil estimada do bem, 8 anos, vai dar uma depreciação anual de 65. No ano de 2010, a máquina foi comprada no último dia de 2009. Portanto, no ano de 2010, eu vou depreciar o ano completo, 12 meses, 65. Ela foi vendida no final de junho de 2011, 30 de 6 de 2011. Portanto, no ano de 2011, eu vou depreciar meio ano, 6 meses, 32,5, metade de 65. O que vai dar uma depreciação acumulada até a data da venda de 97,5. Depreciação acumulada do bem até a data da venda, 97,5. Portanto, o valor contábil da máquina no momento da venda, 552,5. Preço de venda, 500. Valor contábil, 552,5. Vai dar uma perda aqui, por isso, negativo. Questão 10, um prejuízo de 52,5, alternativa E de esperança. Meio estilão, essa daí, né? As bancas meio que tão repetitivas também, né? Tem muito o que inventar mais. Né? Questão 11. À vista do exposto, é correto afirmar que o valor em uso da máquina, teste de recuperabilidade, foi de... Ele quer o valor em uso. Vamos ver. A Cruzeiro do Norte efetuou o teste de recuperabilidade dos seus ativos. Em uma máquina do imobilizado, tendo sido registrada uma perda de 28. A máquina foi adquirida por 600. Na data do teste, o percentual de depreciação acumulado era de 40% do seu valor depreciável. E a companhia estimou o valor justo da máquina. Correto aqui seria o valor justo líquido da máquina de 325. Qual é o valor em uso dessa máquina? Vamos lá, então, nosso material de trabalho, lembrar de como se faz o teste de recuperabilidade. São aqueles 4 passos. Coloca os 4 passos na folha de prova. Primeiro passo, valor justo líquido. Segundo passo, valor em uso é o que ele quer. Terceiro passo, qual é o valor recuperável do bem? O valor recuperável será sempre o maior valor entre o meu passo 1 e o meu passo 2. No quarto passo, eu faço a comparação. O que eu vou comparar? O valor contábil, ele aqui, com o valor recuperável da empresa. Por que eu faço essa comparação? Para verificar se nesse ativo eu tenho perdas.
eu coloco esses 4 passos na folha de prova e deixo os valores todos em branco. Aí eu começo a ler a questão e coloco os valores fornecidos nos respectivos locais. Vamos ler. A Cruzeiro do Norte efetuou o teste de recuperabilidade nessa máquina do imobilizado, tendo registrado uma perda de 28. Perda 28. Coloco aqui 28. A máquina foi adquirida por 600. Custo de aquisição da máquina, 600. Na ocasião do teste, o percentual de depreciação acumulada da máquina era de 40%. Depreciação acumulada 40%, de 600, 240. A companhia estimou o valor justo da máquina em 325. Ele quis dizer valor justo líquido 325. Coloca aqui. Qual o valor injusto da máquina? Bom, se eu tive uma perda de 28, o valor contábil é 362. 360, perdão, menos 28, é porque o valor recuperável era 332. Estava na minha contabilidade por 360, eu só me recupero de 332. Então, eu estou tendo uma perda de 28. O valor recuperável eu tenho. Valor recuperável que estava em branco, 332. O valor recuperável é o maior entre o meu passo 1 e o meu passo 2. O passo 1 eu tenho, que é 325, ele fornece. Significa que o valor em uso, o maior entre os dois aqui, para dar o recuperável, 332. Alternativa B de bola na questão, desculpe, errei. Alternativa... que ele quer mesmo? O que, cara? Valor em uso, 332, alternativa C de casa, na questão número 11. Ele dá uma série de dados e pergunta a questão 12. A empresa Brasil de Amanhã apresenta em dezembro um lucro ou um prejuízo de... Ele quer o resultado aqui de 2009. Na 13, caso as vendas fossem tributadas pelo ICMS em 25%, qual seria o lucro bruto? Então vamos lá no nosso material de trabalho, nessa questão número 12. Ele quer saber qual foi o resultado de 2012, o lucro de 2012. O que é o lucro, basicamente? Receita menos custos e despesas. Abra um razonete, resultado, lucro no caso, receita menos custos e despesas. Vamos pegar o elenco de contas que ele fornece. Contas a receber de clientes, é patrimonial, é de ativo circulante, não interessa. Férias a pagar, é de passivo, na verdade é provisão para as férias. Custo da mercadoria vendida, custo, 105. Estoque é de ativo, capital, patrimônio líquido. Vendas, receita, 350, está aqui. Duplicata descontada, despesa antecipada, paga antecipadamente, essa conta é de ativos circulantes, reserva de capital, despesa financeira 50, despesa está aqui. Resultado credor de equivalência, resultado de equivalência patrimonial, pode ser devedor como pode ser credor, afirma ele aí ser credor, 45. Fornecedores, impostos a recolher, provisão para contingências, despesa. Despesa com imposto de renda, despesa, 45. Veículos, máquinas, despesa administrativa, despesa, 190, está aqui. Disponibilidades, ele não deu o valor, também não serve para nada.
Investimentos. Qual é o resultado de 2009? Deu saldo credor aqui, né, no razonete. O lucro é credor. Alternativa A, na questão 2. Questão 3. Com os mesmos dados da questão anterior, ele pressupõe que se a empresa tivesse um ICMS de 25% sobre as vendas, qual seria o lucro bruto? Receita líquida de vendas é igual, vendas menos deduções e vendas, e o lucro bruto é a receita líquida menos o CMV. De vendas ele teve 350. 25% desse valor, o ICMS sobre as vendas seria 87,5. Portanto, a receita líquida seria igual a 262,5. A receita líquida de 262,5, o CMV ele fornece de 105, vai dar um lucro bruto de 157.500, alternativa D de dado na questão número 3. Questões 14 e 15. Aqui tem uma pérola. Observa duplicatas descontadas no ativo circulante. Conta redutora, retificadora. Antigamente, realmente, duplicatas descontadas era de ativo circulante. Mas esse antigamente era até 2009, 2010. Essa questão é de 2015. A banca está um pouquinho desatualizada. E naquela época, quando ela era de ativo circulante, nós pegávamos duplicatas descontadas e reclassificávamos para passivo circulante só para efeito de análise de balanço, já naquela época. Bom, hoje o Conselho Federal, 2009, 2010, determinou que duplicatas descontadas é um passivo financeiro. Essa conta é de passivo circulante. Bem desatualizada, dona Lunésio. Bom, ele me fornece o balanço 2013 e 2014. E pergunta, com base no balanço de 31 de dezembro de 2014 e de 2013, assinale a alternativa que contém o índice de liquidez geral para os respectivos anos em reais, respeitando duas casas decimais. Índice de liquidez geral. Vamos lá para o nosso material de trabalho. Repetindo, na aula 1 de manutenção, que é uma aula gratuita, entra lá, lá existe nos materiais de aula constantes dessa manutenção as principais fórmulas de análise de balanço. Pega lá. Liquidez geral, ativo circulante mais o ativo realizável a longo prazo, dividido pelo total das dívidas de curto e longo prazo. Liquidez geral de 2014. Eu tenho um ativo circulante de 2014, 416.250. No realizável a longo prazo, eu tenho incentivos fiscais com 18.350 e tenho títulos e valores mobiliários com 26.435. Portanto, no realizável a longo prazo, eu tenho 44.785, o que dá 461.035. De dívidas eu tenho 2014. No passivo circulante, 175.020. E no passivo não circulante, empréstimo, impostos parcelados, 46.000. Portanto, o total das dívidas dá 221.020. Um dividido pelo outro, arredondando, dá 209. O que já mataria a questão para P de bola, mas vamos calcular o outro.
a liquidez geral de 2013. Eu tenho, em 2013, um ativo circulante de 294.830. Um realizável a longo prazo, incentivos fiscais e títulos mobiliários de 22.432. Que na verdade é 435, né? Mas não altera o resultado. Dá 40.785. Um mais o outro eu teria 335.692. No passivo circulante, total das dívidas de 2013, eu tenho no passivo circulante 146.110. E no passivo não circulante, 33, o que dá 179. Um dividido pelo outro. Uma conta simples de ser feita na hora da prova. Terrível, né? Dá 1,87. Alternativa B de bola nessa questão 14. Aqui é 5, viu, galera? E agora? Né? Altera nada. Questão 15, com os mesmos dados, ele quer saber qual foi a evolução do percentual do quociente de liquidez corrente de 2013 para 2014. Liquidez corrente é ativo circulante dividido pelo passivo circulante, conhecida também como liquidez comum. O ativo circulante de 2013, 294. O passivo circulante de 2013, 146, 110. O que dá 2,02. Ativo circulante de 2014, 416.250. Passivo circulante de 2014, 175. O que dá 2,38. Percentualmente, quanto cresceu? Cresceu de 2,02 para 2,38. Regrinha de 3. O que vai dar um crescimento de 1,1782. Se quiserem, 17,82%. Alternativa aí de esperança na questão número 15. O que ele quer saber? Assinale a alternativa que indica por quanto está avaliado esse investimento no balanço da investidora no final daquele exercício. Vamos ler. Em dezembro de 2011, uma determinada empresa de serviços, a investidora, mantinha em sua contabilidade um investimento da ordem de 1 milhão, equivalente a 10% do capital social de uma empresa. 10% do capital social, 10% das ações, 10% do capital total. Em 2012, no ano seguinte, ela adquiriu mais 70% do PL da investida. Ela adquiriu mais 70% das ações da investida. Então, ela passou a ter 80% do capital total. Esse patrimônio líquido é representado única e exclusivamente pela conta capital, no valor de 10 bilhões. Sabendo-se que esse investimento era mantido pelo método de custo, uma vez que não era relevante, a investidora não mantinha qualquer controle sobre as decisões da investida. Até 2011, era pelo custo de aquisição. A aquisição dos 70% foi realizada por 7 milhões. A investidora, então, passou a ser controladora da sua investida. Significa que, a partir desse momento, o investimento
passou a ser avaliado pelo método da equivalência patrimonial. Os investimentos realizados em empresas controladas e coligadas são avaliados pelo método. O lucro líquido no fim desse exercício foi de 3 milhões. Qual o valor desse investimento no balanço da investidura no final do exercício? Vamos lá. Investidora investida. Ela tinha uma participação no capital, portanto, no capital total, de 10%. Adquiriu mais 70%. Portanto, ela passou a ter uma participação de 80% do capital total da investida. O patrimônio líquido da investida era de 10 milhões, quando ela tinha 10%. A investida apurou um lucro líquido de 3. Significa que o patrimônio líquido da investida aumentou para 13 milhões. Método da equivalência patrimonial. Se eu tenho 10% do capital total, se eu tenho 80% do capital total, eu tenho 80% desse patrimônio líquido. 80% de 13 milhões, 10.400. Esse investimento estará avaliado na investidora por 10.400. Alternativa B de bola, na questão número 16. Questão 17, auditoria. Semana que vem eu vou colocar um quantitativo um pouco maior de auditoria, tá, galera? Questão número 17. Diz assim: os procedimentos de auditoria interna constituem exames e investigações, incluindo testes de observância. Auditoria externa nós chamamos de testes de controle. E testes substantivos, na externa, procedimentos substantivos, que permitem ao auditor interno obter subsídios suficientes para fundamentar suas conclusões e recomendações à administração da entidade. Os testes de observância visam a obtenção de razoável segurança de que os controles internos estabelecidos pela administração estão em efetivo funcionamento, inclusive quanto ao seu cumprimento pelos funcionários e administradores da entidade. Na sua aplicação, devem ser considerados os seguintes procedimentos. Isso está na literalidade da Resolução 986 do Conselho Federal. Essa resolução é específica sobre a auditoria interna. Procedimentos obrigatórios durante a aplicação dos procedimentos de observância. Inspeção, contagem física e exame de registros. Observação, acompanhamento dos trabalhos, observar. Confirmação e investigação. Na externa, esse procedimento nós chamamos de solicitação externa. Obtenção de informações perante pessoas físicas ou jurídicas, conhecedoras das transações, das operações, dentro ou fora da entidade. Alternativa B de bola nessa questão número 18. Desculpe, 17. Questão 18, agora sim. O auditor externo, ao não receber a resposta a uma carta de confirmação, é o procedimento da solicitação externa. Ao não receber a resposta de uma carta de confirmação remetida a fontes externas, deverá imediatamente, caso a resposta a essa solicitação não seja indispensável para a execução dos trabalhos, isso aqui está na literalidade da Resolução 1219 do Conselho Federal. Alternativa A de amor. O auditor deverá executar procedimentos alternativos de auditoria para obter evidência de auditoria relevante e confiável.
E se você ler as demais alternativas, até por eliminação, você colocaria a alternativa A de amor, né? Falou, pessoal, me dá um retorno para a próxima manutenção se eu continuo com ela inteira de VUNESP ou pego essa prova recente aí da FCC. Coloco 10 questões FCC, 10 VUNESP. Tá bom? Falou, pessoal. Até a nossa próxima aula, então.